Segunda Crônicas, capítulo 26. Vamos ler 6 versículos. Aleluia. Então, todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá. Depois que Amazias descansou com os seus antepassados, Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Repita comigo: enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. De novo, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. 16, versículo 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meus queridos, é uma honra, um privilégio trazer a palavra de Deus para compartilhar com os irmãos, ainda mais num dia como esse, dia de Páscoa, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e hoje Ele está vivo no nosso meio, nós sabemos disso. E para mim é um privilégio. Quando o pastor falou: Juliano, tu prega no domingo. Aí eu em casa preparando a ministração. Depois eu conversei com a irmã Marta disse: domingo é culto de Santa Ceia. Aí eu: rapaz, será que o pastor não se enganou? Dá oportunidade no curso de Santa Ceia? Que honra. Amém, vamos lá. E ainda até hoje ainda eu estava em dúvida. A administração preparada e eu: será que o pastor não está enganado? Mas ele mandou, né? Eu vou fazer, né? Mas se é isso que Deus queria, amém. Vamos ver o que Deus tem para falar conosco nessa noite. Senhor Deus e Pai, grande e poderoso Jesus, estamos aqui reunidos como igreja, Senhor, nesta noite, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, para que nós juntos venhamos se alegrar, Senhor, com a Tua salvação. Nós se alegramos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. O nosso nome está lá, Senhor, e um dia nós vamos estar juntamente contigo, Senhor. Só que até lá, ó Pai, existe uma caminhada. E nessa noite nós pedimos ao Senhor que derrame palavras de bênção sobre nossas vidas, palavras de ensinamento, palavras, ó Deus, que nos leve a alcançar a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que eu diminua e Tu cresça, que as minhas emoções não atrapalhem aquilo que Tu queres derramar para a Tua igreja nesta noite. E que eu diminua, Senhor. E que eu diminua e que o Teu Espírito Santo fale poderosamente a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é motivo de se alegrar. Hoje é motivo de alegria. Porque Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele está aqui no nosso meio. Nós acabamos de ler um texto sobre um rei, o rei Uzias. A Bíblia diz que esse garoto assumiu o reino com 16 anos de idade. Com 16 anos de idade. Antes, o seu pai, chamado Amazias, reinava.
mas o pai dele foi assassinado. Esse garoto, ele tinha tudo para crescer, com a sua cabeça confusa. Ele tinha tudo para crescer, um garoto rebelde. E com 16 anos ele assumiu o trono. A Bíblia diz que ele seguia os conselhos de Zacarias. A Bíblia diz que ele buscava o Senhor. Enquanto ele buscava o Senhor, ele era próspero. A Bíblia diz que ele reconstruiu a cidade de Elate. A Bíblia diz que ele venceu os filisteus. Ele saía para a guerra e vencia, porque Deus o ajudava. A Bíblia diz que ele cavou muitas cisternas no seu reino, no seu reinado. Tinha muitos homens trabalhando para ele nas plantações, porque ele gostava de agricultura. Então o seu reino foi um reino próspero. Foi um reino onde as pessoas não passavam necessidade, porque ele foi um rei que, enquanto buscou o Senhor, ele prosperou. A Bíblia diz que o seu exército era incomparável. A Bíblia diz que o seu exército era poderosíssimo. A Bíblia diz que ele sentava com os peritos e construía armas que naquela época ainda não existia. Esse foi o rei Uzias. Mas infelizmente a vida desse rei teve duas fases. Teve uma fase onde ele estava sendo abençoado, onde ele foi abençoado, mas teve uma fase obscura, que a Bíblia diz que ele, por ter se achado tão poderoso, foi gerado orgulho no seu coração. Ele se tornou infiel a Deus. E o que eu quero que vocês entendam, meus amados, que o orgulho, infidelidade, tudo isso são sentimentos que causou a queda de Lúcifer, o anjo de luz, o sinete da perfeição. Antes de nós, Lúcifer era a criação perfeita de Deus, mas o orgulho o derrubou, a infidelidade o derrubou. Isaías 14 diz: ó estrela da manhã, como tu caíste do céu, tu que debilitava as nações, e dizia no teu coração: subirei aos altos montes e a altas estrelas, e colocarei o meu trono em cima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. E por conta disso ele foi lançado ao abismo. E o título da minha mensagem hoje é Pente Fino. Jesus, ele foi morto na sexta-feira, por um motivo: para dar a minha salvação e a sua salvação. A sexta-feira foi uma sexta-feira de dor, o sábado também, mas no domingo nós se alegramos, porque ele ressuscitou. Então a graça de Deus está sobre as nossas vidas, porque Jesus, ele morreu para isso. Amém? A graça de Deus está sobre a nossa vida. Mas só que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos anular a graça de Deus que está sobre nossa vida. Nós podemos anular a graça de Deus que está sobre nossas vidas. E de que forma eu anulo a graça de Deus que está sobre a minha vida? Eu trouxe nessa noite 3 coisas que anulam a graça de Deus da minha vida. Essas 3 coisas você pode estar praticando e achando que a graça ainda está sobre a sua vida. Mas nessa noite, vamos ver essas 3 coisas. E se você estiver praticando ela,
é porque Deus hoje está tendo misericórdia da sua vida, porque Ele vai te alertar para que você pare de praticar, para que a graça dele volte sobre a sua vida. Aleluia. A primeira coisa que anula a graça de Deus na minha vida e na sua vida é o orgulho. O orgulho. 2 Crônicas 26:16. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. A Bíblia deixou bem clara que Uzias, ele caiu porque ele se tornou orgulhoso. Eu quero te falar que o orgulho ele pode assumir muitas formas na nossa vida. Mas eu vou falar por enquanto aqui só de 3. Mas existem muitas outras formas que o orgulho pode assumir uma forma e estar em nossa vida. As 3 formas que eu vou falar é no ser, no ter e no saber. 3 formas que o orgulho pode assumir na minha vida e na sua vida. Amém? Vamos ver primeiro na forma do ser. Na forma do ser, o orgulho, ele gera em muitas pessoas um senso de superioridade aos outros. Sou mais santo, sou mais humilde, sou mais sábio. A Bíblia diz que Uzias, ele foi um rei poderoso. Ele construiu torres, ele fortificou todos os muros, ele venceu os filisteus, ele fez os amonitas pagar impostos para ele. Uzias construiu muitas cisternas, e Uzias acabou se considerando ser o melhor rei. Ele acabou se considerando ser o melhor rei por conta das suas conquistas, por conta dos seus feitos. Quantas pessoas não estão assim, achando que são alguma coisa? Quantas pessoas que estão do orgulho, achando que são melhor do que as outras? Aleluia. Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Nós temos que entender uma coisa, que nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos que entender uma coisa, mesmo que eu tenha algo, dinheiro, que seja lá o que eu tiver, eu não sou melhor do que ninguém. Deus, o autor da vida, o dono do céu, de todas as coisas, Ele não se considerou melhor do que ninguém. E porque nós, a criação que voltará ao pó, queremos ser alguma coisa. Amém? Quer ver uma pessoa dentro da Bíblia que andava com Jesus, que foi pego nesse orgulho, nessa fase do ser? Pedro, quando Jesus disse que todos iriam abandonar ele, mas Pedro disse: Senhor, pode todos eles aí, te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Pedro, ele se colocou na posição que ele era melhor do que os discípulos. Ele se colocou na posição que ele era melhor. Ele disse: todos vão te abandonar, Jesus, mas eu não. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado nessa forma do orgulho no ser, em querer ser melhor. Nós temos que tomar cuidado. Amém? Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por unidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Se nós começar a olhar para o nosso irmão e ver ele superior a nós, tantos problemas seriam evitados no meio do povo de Deus. Se nós obedecêssemos essa palavra e olhasse para o nosso irmão e visse ele superior a nós, não haveria tanto problema no meio do povo de Deus. Amém?
Então cuidado com o orgulho nessa forma de ser. A outra forma que o orgulho também pode se formar é no ter. Esse é mais pesado. O pastor só confirmou aqui na palavra do dízimo. Na forma do ter. O orgulhoso nessa fase do ter, sempre o que ele tem vai ser melhor do que o dos outros. Sempre o que ele tem vai ser melhor do que o dos outros. Irmão, eu comprei um carro. Rapaz, eu comprei um melhor. O meu carro vai ser melhor. A minha casa vai ser melhor. O meu emprego vai ser melhor. A minha faculdade particular vai ser melhor do que a sua. Então nessa fase do ter, a pessoa pode se tornar orgulhoso, querendo sempre ter mais do que o outro. Até a Bíblia, a minha é melhor. Porque a minha diz tudo. A minha foi R$400. A minha é melhor. Cuidado, irmão. O meu cargo na igreja é melhor do que o do irmão. Cuidado. Somos servos. Somos nada, somos servos. Amém? Uma pessoa nesse estágio ter, na maioria das vezes ele sacrifica a sua própria tranquilidade. Ele sacrifica a sua vida afetiva, familiar, porque ele vai viver correndo atrás das coisas e esquece a família. A pessoa nessa fase do ter esquece até de Deus. Quantas pessoas nós vemos dentro da igreja que não vêm porque está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás de ter coisas materiais. Eu tenho que possuir isso, o meu vizinho tem e eu quero também. E sacrifica uma vida afetiva com os filhos e causa uma tragédia dentro de casa. Aí depois te pergunta por que os meus filhos se tornou rebelde. É porque passa o tempo procurando coisas materiais e esquece de Deus. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que se deve andar, que quando crescer ele não vai se desviar. Mas as pessoas esquecem, só olha para o seu umbigo e começa a correr atrás de coisas materiais. Isso são importantes, mas temos que manter o equilíbrio. Temos que ter o equilíbrio. Amém? Segunda Crônica 26:15. Em Jerusalém, ele construiu máquinas projetadas por perito para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso, e a sua fama se espalhou-se para longe. Uzias se dedicou tanto ao seu reino que esqueceu de Deus. Uzias buscou tanto poder que se esqueceu de Deus. Por isso ele se tornou orgulhoso. O próprio Jesus disse lá em Lucas 12:21, a parábola do rico insensato. Eu tenho uma vinha, mas está produzindo muito, é pequena, não cabe tudo dentro. Eu vou derrubar e vou construir outro maior, para produzir mais e guardar mais coisa. É o ter, o orgulho de ter. Eu tenho que ter, eu tenho que possuir isso. E acaba nos afastando de Deus. Olha o que foi que Jesus disse para ele: assim acontece com quem guarda para si as riquezas, mas não é rico para com Deus. Naquele mesmo dia Deus o levou, a morte veio sobre ele. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Outra forma do orgulho é a do saber. O orgulhoso, ele sempre sabe de tudo. Ele sempre vai se julgar saber mais que os outros. Conheço a Bíblia mais, meu conhecimento é mais elevado, eu toco melhor o violão, eu canto melhor, eu louvo melhor, eu oro melhor. Então, nessa fase, as pessoas, por causa do orgulho, esse é o mais perigoso. Por causa desse orgulho saber, as pessoas anulam a verdade de Deus. Nessa fase do orgulho, do saber,
Muitas pessoas anulam a verdade de Deus. Aleluia. Uzias, por ter vencido muitas guerras, por ter derrotado os filisteus e ter feito os amonitas pagar imposto e ter construído armas poderosas para aquela época, Uzias se achava ser mais que os outros, ter mais que os outros e saber mais. Porque, pessoal, se você entender, Uzias ele construiu armas que para aquela época ainda não podia ser construída. Ele possuiu armas bélicas que naquele tempo ainda não existiam. Então ele se achou saber mais do que os outros reinos, do que os outros povos. Amém? Outra pessoa que quis saber mais, Gênesis 3:6. Deus disse: não coma do fruto do conhecimento, pois se você comer, certamente você irá morrer. Aí Eva viu que era bom, viu que era agradável e deu ouvido à serpente e comeu. Olha onde eu achei essa resposta. Romanos 1:25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Eva, nessa fase, ela preferiu dar ouvido à serpente do que dar ouvido o que Deus disse. Quantas pessoas dentro da igreja não estão assim? Anulando a verdade de Deus. O próprio Satanás, ele junta a verdade com a mentira para enganar o povo de Deus. Está lá no batismo de Jesus, ou no deserto, quando Jesus vai ser tentado por ele, ele usa a verdade também. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com o seu saber demais. Cuidado em você querer saber demais. Conhecimento é importante, mas não precisa você se auto-julgar que sabe. Eu fico observando o pastor, a gente chega: pastor, explica isso aqui a gente. Irmão, se eu souber, a gente sabe que ele sabe, mas ele fala: irmão, se eu souber. Entendeu? Nós temos que imitar os homens de Deus. Nós temos que buscar imitar. Você não tem ideia como eu apanhei tanto preparando essa ministração. Você não tem ideia como Deus. Eu não estou pregando para vocês não, estou pregando para nós. Jesus já me bateu tanto lá em casa que vocês não têm ideia. Aleluia. Gênesis 3:19. Porque tu és pó e ao pó voltará. Então não queira ser, nem ter, e nem ser melhor, nem saber mais do que os outros. Amém? Por causa do orgulho, as pessoas não obedecem à palavra de Deus. Por causa do orgulho, as mulheres não se submetem a seus maridos. Por causa do orgulho, os maridos não respeitam suas esposas. Por causa do orgulho, as pessoas não obedecem seus líderes. Nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Glória a Deus. Seja humilde, que Deus vai te honrar. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero que você entenda uma coisa. Você não está aqui para assistir um culto. Você está aqui para cultuar um culto a Deus. Vamos entrar agora nessa área. Segunda coisa que anula da minha vida a graça de Deus: a falta de reverência. A falta de reverência. Quando nós perdemos a reverência a Deus, é porque nós já não temos mais temor, e as coisas de Deus já não é mais importante para nós. Uzias, ele se achava tão poderoso
que ele não tinha mais temor a Deus e nem reverência. Ele entrou no templo para acender incenso. E isso era proibido, porque somente os sacerdotes poderiam acender incenso. Mas Uzias, ele entrou no templo para acender o incenso. E isso era proibido. E os próprios sacerdotes disseram: Uzias, com essa tua atitude, tu não vai ser honrado por Deus. Então, meu querido, quantas pessoas estão perdendo a reverência ou já têm perdido a reverência a Deus? Mas como, irmão? Eclesiastes 5, versículo 1: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que sacrificar. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessa diante de Deus. Deus está nos céus e você na terra. Por isso, fale pouco. Como é difícil ter um culto sem o povo estar conversando toda hora. Como um pregador se concentra em passar uma mensagem se o povo de Deus conversa, passeia, vai ao banheiro, vai tomar água, fala no celular toda hora? Falta de reverência. Falta de reverência. Ele diz: quando entrares na casa de Deus, guarda teus pés, fica quietinho no teu canto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Abacuque 2:20: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aleluia. Glória a Deus. Neemias 8, versículo 3. Esdra pegou o livro da lei para ler. Reuniu o povo na praça. E o povo ficou em pé do arraiar do dia até o meio-dia. A Bíblia diz que quando eles ouviam, eles choravam. Imagina aí de 5 da manhã até o meio-dia em pé, sem se mexer, só ouvindo e chorando a palavra de Deus. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo com a gente? Aleluia. Êxodo 3:15. Moisés diante da sarça ardente. E Deus disse: Moisés. Ele responde: eis-me aqui, Senhor. E disse Deus: não te achegue para cá, Moisés, porque aqui é lugar santo. Tira a tua sandália. Se você observar, aquele monte, Moisés era acostumado a passear ali com as ovelhas. Moisés andava por ali. Quantas vezes Moisés não passou naquele caminho? Calçado, normal. Mas só que naquele momento, naquele local, tinha a presença de Deus. E onde a presença de Deus está, o lugar tem que ser santo. E hoje Ele está aqui. E aqui é um local santo e sagrado. Reverência. Deus, Ele zela pela reverência. Amém? Irmão, quando ficamos distraídos dentro da igreja conversando, nós estamos dormindo espiritualmente. Quando ficamos conversando, passeando, nós estamos dormindo espiritualmente. Mateus 13:25.
O homem que semeou boa semente no campo. Parábola da semente. O homem semeou uma boa semente no campo. Mas enquanto eles dormiam, o inimigo saiu e lançou o joio no meio do trigo. O povo de Deus não está prosperando porque está dormindo. E por estar dormindo, o diabo está brincando com a vida de vocês. Na parábola nós vemos que quando os homens dormiam, o inimigo lançou a semente. Jesus disse: vigiai e orai. Vigie e ore para que não caia em tentação. Se todo crente obedecesse, vivesse orando, vivesse vigiando, não tinha tanto problema. Irmão com raiva de irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agora vamos para a terceira e última. Não deixe essas coisas anular a graça de Deus que está sobre a vida de vocês. Terceira coisa que anula a graça de Deus na minha vida: quando nós deixamos de buscar a Deus. Irmão, eu estou aqui na igreja, mas isso não quer dizer que você está buscando a Deus. Amém? 2 Crônicas 26:5. E buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Depois desse versículo, você não vê mais nenhuma vez Uzias buscando a presença de Deus. Depois desse versículo, Uzias parou de buscar a Deus. Uzias, ele tinha uma bengala que era Zacarias. Depois que Zacarias morreu, ele deixou Deus de lado. Ele se tornou infiel. Ele entrou no templo para queimar incenso. E todos aqueles que não buscam a Deus se tornam orgulhosos, se tornam rebeldes e se tornam infiel. Porque já não estão mais buscando a Deus. Uzias se tornou essa pessoa. Quando o sacerdote repreendeu ele, ele se irritou e ficou indignado. Uzias ficou indignado, porque ele se achava que era o rei, mas ele podia fazer aquilo, acender o incenso. Só que nós temos que entender que a unção que estava na vida de Uzias era de rei, não era de sacerdote. Então você tem que saber qual é a unção que está sobre a sua vida. Você tem que saber qual é a unção que está sobre a sua vida. Se é para louvar, se é para evangelizar, se é para pregar, se é para fazer a obra, se é só para ser dizimista, ofertante, se é só para ajudar na obra. Você tem que saber qual é a unção que está sobre a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quantas pessoas estão assim? Uzias ficou indignado quando foi repreendido. E hoje não é diferente. As pessoas não aceitam mais disciplina. As pessoas não aceitam ser chamado a atenção, ser corrigido. Tem um coração armado. Tem um coração armado que já não aceita mais a repreensão, nem de Deus mais. As pessoas estão achando que a igreja é a sua casa. Podem fazer com a igreja o que querem. Não é, aqui é um lugar santo. Isso é um lugar santo. O Espírito Santo está aqui. Aqui é um lugar santo. Você sabe por que as pessoas fazem isso? A maioria, porque são egoístas, são infiéis. E quando buscam a Deus, buscam da forma errada. Estão buscando bênção,
estão buscando cura, estão buscando porta aberta, estão buscando emprego, estão buscando casa nova. Ei, o teu Deus é Jesus. Não é isso. O teu Deus é Jesus. O teu Deus é Jesus. Mateus 6,33: buscai o meu reino em primeiro lugar, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aleluia! Deus disse: busquem-me em primeiro lugar, que eu vou acrescentar tudo isso na vida de vocês. Busque-me em primeiro lugar. Eu vou abrir porta, eu vou derramar bênção, eu vou te dar emprego, vou te dar alimento, vou te dar sustento, vou te dar uma família abençoada. Busque-me em primeiro lugar. Busque-me em primeiro lugar. E Uzias, por conta do seu pecado, pegou lepra na testa. E ele foi colocado numa casa separada do reino, e ele foi excluído do templo. Uzias, um rei de glória. Uzias, um bom rei, não vigiou, e a sua queda foi grande. De rei passou a ser leproso, e foi separado do seu reino, foi separado do povo. Você conhece alguém que está assim dentro da igreja? Vivendo no pecado, está separado de Deus faz tempo, e pensa que está com Deus ainda? Isaías 59:2: mas os vossos pecados causam separação entre vocês e Deus, e as vossas maldades faz com que Deus vire o rosto de vós. Nós temos que entender que o pecado nos separa de Deus. O pecado nos separa de Deus. Jesus Cristo foi a ponte para que nós voltássemos para Deus, e nós não estamos valorizando isso. Antes era criado um abismo entre nós e Deus por conta do nosso pecado, mas Jesus largou seu trono de glória e veio, se tornou uma ponte aonde eu posso voltar para Deus. E por que não voltar? E por que não voltar? Provérbios 28:9: se alguém se recusa a ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Aquele que se recusa de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Quer dizer que agora Deus abomina a minha oração? Não. Deus está ouvindo. O ouvido dele não está tampado para que não ouça. Mas ele só vai se manifestar na tua vida se a tua oração for uma oração de arrependimento. Se não for uma oração de arrependimento, aonde tu vai confessar o teu pecado, aonde tu vai chorar na presença de Deus, ele não vai se manifestar na tua vida. Cuidado para você não perder a graça de Deus que está sobre a sua vida. Amém? Nessas horas é difícil dar um glória. Aleluia. Está na hora de voltarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração. Está na hora. Jeremias 29:13: vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. De todo o coração. E para encerrar, eu tenho uma atenção para chamar para os pais. 2 Crônicas 25:14, um capítulo antes de Uzias. Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu com os seus próprios deuses. Amazias inclinou-se diante deles
e lhes queimou incenso. O que foi que Amazias fez? Queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, o pai de Uzias. Pais, cuidado, porque o teu filho tem você como exemplo. Pai, cuidado na hora que você se levantar no meio do culto para ir no banheiro. Mãe, cuidado quando você atender o telefone e ir lá para fora, no meio do culto, porque o seu filho está te observando. Pai, cuidado na hora de comprar um xilito e dar ao seu filho, para ver se ele se aquieta dentro do culto. Uzias viu o que o pai dele fazia, queimava incenso, e Uzias se espelhou no seu pai e quis também queimar um incenso, e por isso foi castigado por Deus. Então tomem cuidado com seus filhos, porque eles estão te observando. Ensine a eles a ter reverência. Se ensinem a ter reverência dentro da casa de Deus. Aleluia. Uzias terminou sozinho, isolado numa casa, leproso. E quando ele morreu, ele foi enterrado não junto com os reis, foi enterrado separado, distante um pouco dos reis, aonde os reis eram enterrados, porque ele tinha lepra. Então cuidado, para que a graça de Deus não saia da vida de vocês. Quando você se achar que está sendo orgulhoso, lembre de João 13:4, Jesus lavando os pés dos discípulos. Lembre disso. Poxa, eu estou sendo orgulhoso, mas Jesus voltou da vida, lavou os pés dos discípulos. Eu tenho que ser humilde. Eu tenho que ser humilde. Quando eu estiver achando que eu estou sem reverência a Deus, lembre-se de Mateus 3:14. Quando Jesus chegou para ser batizado por João Batista, João Batista disse: não, Jesus, é tu que tem que me batizar. Jesus: não, por enquanto tem que ser assim, tu vai me batizar. Jesus tinha reverência à palavra, à justiça. Estava escrito que tinha que ser daquele jeito. Então Jesus teve reverência. Vem, João Batista, me batiza. Lembre disso. E quando você estiver se achando que não está mais buscando a Deus, lembre-se de Jesus em Marcos 1:35. Jesus saía todas as madrugadas para orar e buscar a presença de Deus. Podem ficar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.